Nunca imaginei que um par de mãos sujas de terra pudesse me marcar tão profundamente. Eu só pedi para que podasse as camélias. E de repente, minha vida se inundou de silêncios, perfumes e perguntas sem resposta. Era uma tarde de outono, dessas em que o vento parece sussurrar segredos pelas frestas das janelas. O sol mordia o gramado, desenhando sombras largas, e eu observava tudo pela vidraça do segundo andar. Nunca dei tanta importância ao jardim da mansão até aquele momento, mas quando vi aquele homem de costas, ajoelhado entre as folhagens, percebi que um novo capítulo prestes a se escrever havia sido aberto entre as mudas, as luvas e os segredos velados que guardo. Costumo acordar cedo, mas naquela manhã o sono teimava em permanecer sobre meus olhos, como uma névoa suave. Desci as escadas com a ponta dos pés, saboreando o silêncio que só uma casa tão grande pode oferecer. O aroma do café recém-passado preenchia a sala de estar, misturado ao cheiro adocicado das flores do jardim, sempre presente, mesmo quando elas dormem. Meu refúgio sempre foi ali, entre paredes altas, cortinas de linho e memórias espalhadas sobre móveis antigos. Meu nome é Helena. 36 anos, dona de uma beleza discreta que aprendi a moldar como um escudo, feito para repelir curiosos, mas nunca para apaziguar meus próprios desejos. A mansão, herança de família, é mais do que lar. É palco de uma solidão cultivada em silêncio, regada a vinho e longas horas de leitura. Os corredores são largos, os quartos arejados, mas há sempre uma ausência que ecoa nos cantos. Viúva há 3 anos, aprendi a conversar com minhas plantas e a decifrar sinais que só quem vive no silêncio entende. Foi durante uma dessas manhãs lentas que notei o novo jardineiro. Meu antigo funcionário pedira demissão inesperadamente, alegando problemas familiares. Meu administrador sugeriu um rapaz com recomendações impecáveis, discreto e eficiente, garantiu o currículo. Mas nada me disse sobre o magnetismo silencioso daquele homem, nem sobre o modo com que seus olhos, mesmo de longe, pareciam saber de cada fragilidade que escondo entre paredes e pétalas. Chamava-se Rafael. Tinha pouco mais de 30, pele dourada pelo sol, mãos largas e olhar atento, daqueles que não desviam fácil. A camiseta branca quase nunca parecia realmente limpa. Sempre uma linha de terra ou pigmento das flores marcava o tecido, mas isso só aumentava o mistério que ele carregava. Seus passos eram firmes, porém suaves. O modo como tocava cada planta era quase reverente. Rapidamente descobri que não havia nada de casual em sua forma de trabalho. Rafael parecia dialogar com as folhas, entender os segredos da terra e, de algum modo, sentir também todos os meus silêncios. No início, tentei manter distância. Minha rotina era perfeitamente planejada para não cruzar com a dele, apenas observar pelas janelas ou pelos reflexos dos espelhos quando a luz permitia. Inutilmente, meu pensamento fugia do roteiro esperado. Minhas tardes passaram a ganhar contornos novos, como se cada movimento dele no jardim reescrevesse o roteiro do meu próprio dia. Foi durante a poda das camélias que o inevitável aconteceu. Minha voz, normalmente controlada, saiu hesitante ao chamá-lo pela primeira vez. Rafael, consegue vir aqui um instante? Ele largou a tesoura devagar, limpando as mãos nos jeans antes de se aproximar. Senti o perfume fresco do mato, misturado ao suor de quem trabalha sob o sol. Olhou-me nos olhos, e por um breve momento, houve um silêncio tão intenso que era quase físico. Algum problema com as flores? Sua voz era grave, mas tinha uma gentileza inesperada, como se tudo pudesse ser resolvido por um simples gesto. Nem exatamente um problema. É que eu gostaria que mantivesse uma parte das camélias intacta. Elas têm valor sentimental para mim. Ele sorriu, um sorriso breve, quase envergonhado. Nada neste jardim será tocado sem seu consentimento. Prometo. A conversa foi rápida, mas ali, entre os galhos e os olhares incertos, notei algo diferente. Rafael não tinha a postura submissa que outros funcionários demonstravam. Era respeitoso, mas nunca servil,
e isso mexia comigo de um jeito que não sabia nomear. Os dias seguintes trouxeram pequenas novidades. Passei a trabalhar mais vezes no escritório com vista para o jardim. Inventei tarefas que me permitissem observá-lo melhor e notei que sempre que sentia minha presença, ele ficava mais atento, como se a dinâmica entre nós criasse uma frequência diferente no ar. Cheguei a inquietar alguns funcionários. O zelador comentou de passagem que a senhora parecia preocupada com as plantas demais ultimamente. Sorri, fingindo não entender. Dentro de mim, sentia algo pulsar. Curiosidade, desejo, talvez até culpa. Tudo junto, tudo confuso. Rafael, por sua vez, mantinha distância respeitosa. Dificilmente puxava assunto, mas seus olhares denunciavam que ele também sentia a estranheza daquele novo território. Não o jardim, mas o espaço que aos poucos se formava entre nossas presenças. Percebi gestos sutis. Ele deixava as portas do galpão abertas para que eu pudesse ver as ferramentas. Reorganizava vasos próximos às janelas, como quem deixa pistas. E eu, levada por essa maré invisível, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Algumas noites, imaginava como seria conversar de verdade com ele. Despir aos poucos, não apenas a barreira de patroa e funcionário, mas todas as camadas que me tornam tão protegida do mundo. Não confiava em tantas pessoas, mas Rafael parecia diferente. Algo nele transmitia segurança e fascínio, uma mistura rara. Certo dia, ao final do expediente, resolvi caminhar pelo jardim. O cheiro do jasmim era intenso, e o céu começava a se vestir de azul escuro. Rafael ainda trabalhava, encostado em um dos canteiros. O jardim está maravilhoso, Rafael, mais bonito do que nunca. Ele ergueu o olhar, hesitou e finalmente respondeu. A natureza só pede carinho, o resto ela entrega. Fiquei em silêncio, sem saber se respondia ou apenas colecionava mais aquele instante para mim. Rafael sorriu de canto, limpou as mãos novamente, como quem prepara para partir, mas não partiu. Ficou parado, observando algo invisível entre nós. Mais tarde, naquela noite, ao me deitar, a cena me veio à mente como um filme antigo. Senti o corpo pulsar de lembranças. O jardim, a terra, o cheiro do mato, a presença dele. Sabia que algo havia mudado naquele dia. Não sabia o que viria, tampouco até onde desejava ir. Mas sentia, com uma intensidade nova, que segredos pedem para serem revelados, e que nem sempre podemos domesticar o próprio coração. Na manhã seguinte, acordei com a intenção de retomar o controle, distanciar-me, dissolver a atenção no cotidiano, nas reuniões, nas preocupações familiares. Enquanto o café era servido, lia e-mails, falava com colegas, sorria e cumprimentava o motorista. Mas dentro de mim, Rafael continuava presente. Um desassossego delicado, como um perfume que não sai com o banho, como uma memória que não se dissolve com o tempo. No final daquele dia, uma chuva suave caiu sobre o jardim. Fiquei observando da sacada, vendo Rafael recolher lentamente as ferramentas, o corpo molhado, a camisa colada à pele. Por um momento, quase quis descer e compartilhar aquele instante, mas me contive. A imagem ficou registrada, pronta para ser revisitada depois. O tempo seguiu, cada dia trazendo novas nuances de desejo e contenção. O jardim tornou-se não apenas cenário, mas personagem ativo da minha inquietação. A cada troca de olhares, a cada gesto quase imperceptível, construía-se uma narrativa paralela, feita de intenções não ditas e desejos camuflados. E eu, cada vez mais consciente desse terreno fértil onde nada é explícito, mas tudo é sentido. No final da semana, recebi um convite de amigos para um jantar. Olhei para o vestido sobre a cama, para o reflexo no espelho. Mas pensei em Rafael, nos olhos escuros, nas mãos que moldam flores como se tocassem segredos. O desejo de participar da festa sumiu, substituído por uma ansiedade suave. Queria estar próxima do jardim, sentada sob a luz das estrelas, permitindo-me mergulhar no silêncio compartilhado que apenas aquele homem parecia entender.
Terminei aquela noite andando pelo gramado, sentindo a grama fria sob os pés, ouvindo apenas o som do vento e o pulsar inquieto do coração. Sabia que o desfecho não estava próximo. A tensão não pedia pressa, mas sim contemplação. O desejo ali era semente, silenciosa e promissora, à espera do momento certo para florescer. E foi nesse estado, entre o medo do desconhecido e a fome pelo que ainda não vivi, que me deixei envolver pela promessa de algo maior do que eu. Um segredo, enfim, prestes a ser revelado. Os dias começaram a ganhar uma textura diferente, feita de pequenos encontros roubados e silêncios compartilhados, que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Rafael e eu, mesmo sem nos tocarmos ou confessarmos, estávamos ensaiando uma dança que ninguém além de nós parecia perceber. Um jogo silencioso de vontades contidas. Numa manhã clara, o sol ria entre as folhas e eu estava no escritório, sensível a cada som vindo do jardim. O barulho das regadeiras, o farfalhar dos galhos e, mais que tudo, o ritmo compassado dos passos dele no caminho de pedras. Uma sinfonia de fundo para meus pensamentos errantes. Quando Rafael entrou na sala para buscar algumas ferramentas, o ar pareceu pesar, como se o tempo conspirasse para prolongar aquele instante. Seu olhar encontrou o meu com uma intensidade quase dolorosa e resistia ao impulso de mergulhar naquele abismo escuro e sedutor. "Precisa de algo mais no jardim?" perguntou com a voz baixa e cuidada, como se cada sílaba tivesse sido ensaiada para provocar, mas sem causar dano. "Não, só queria agradecer. O jardim..." E parei, tentando escolher as palavras certas. "Está ganhando vida. É como se eu enxergasse cada flor nascer em câmera lenta." Ele sorriu, meio torto, cheio de mistério. "A natureza é paciente, a gente é que não sabe esperar." Palavras simples, mas daquele tipo que pesam no ar, revelando mais do que deveriam. Nossa conversa, por mais singela que parecesse, era na verdade um duelo sutil em que tentávamos perceber os limites do possível. Um jogo silencioso em que o que não se dizia era mais importante do que o dito. Várias vezes me peguei observando sua boca enquanto falava, seus gestos espontâneos ao ajeitar uma mecha de cabelo caída no rosto, ou ao arregaçar as mangas para evitar que a terra sujasse além do necessário. Rafael não era só um jardineiro. Era uma presença inquietante que fazia os espaços pequenos se tornarem grandes demais. Eu queria que ele me visse, que desvendasse a mulher atrás da patroa séria e controlada. Mas, ao mesmo tempo, eu temia o que essa visão poderia despertar em mim. Naquela tarde, acordei com a sensação de que algo estava apontando o inevitável. O céu azul profundo parecia conspirar na mesma sintonia do meu coração acelerado. Decidi baixar as persianas do escritório e sair para o jardim sob o pretexto de colher folhas para chá. Rafael estava próximo ao lago artificial, mexendo nas plantas aquáticas, o reflexo da luz na água iluminando o rosto complexo e os olhos que eu ansiava desvendar. "Você gosta daqui?" perguntei, tentando esconder a ansiedade na voz. Ele parou, não olhou para mim de imediato. "Gosto. Não é só um trabalho. Aqui posso ser eu, onde as coisas têm tempo para nascer e crescer." Aquelas palavras tocavam uma ferida profunda. Suspirei, sentindo uma porta se abrir na alma. Eu também sinto isso. Mas às vezes sinto que estou presa a muros invisíveis que não consigo transpor. Ele finalmente virou para mim, os olhos fixos nos meus. Talvez esses muros estejam aí para alguém construir uma ponte. Quis responder algo marcante, mas as palavras escaparam. Em vez disso, entreguei-me ao corpo, aproximando-me um passo, desviando para não invadir seu espaço, tentando equilibrar desejo e medo. A tensão tornou-se tangível, um silêncio pesado carregado da promessa do que não se dizia, como se trocássemos segredos só pela respiração compartilhada. Nas semanas seguintes, Rafael e eu criamos uma rotina silenciosa, marcada por gestos mínimos que falavam mais que palavras. Ele deixava ramos de flores selvagens na mesa da cozinha para mim, e eu reduzia a distância entre nossos corpos onde podia, ainda que fossem segundos. Dentro de mim,
Uma tempestade se formava. Culpa e fascínio misturados, como o mar revolto que não sabia se podia navegar. Perguntei se traía a memória do marido, ou se permitia que o coração soltasse as correntes para sentir que ainda estava vivo. Certa tarde, depois de um dia exaustivo, encontrei Rafael no escritório. Ele mostrava folhas que replicariam uma espécie rara no jardim, falando com paixão que apertou meu coração. Quando suas mãos tocaram as minhas para passar o papel, não recuei. Por que estamos fazendo isso? Sussurrei, metade para mim, metade para ele. Porque sentimos, mesmo se não falamos, respondeu, seus olhos brilhando de desejo contido. A partir dali, o tempo ganhou sabor mais agudo, urgência que assustava, mas não queria ignorar. Encontrei em Rafael uma companhia que ia além do profissional. Percebia em seus gestos ternura escondida, força quase invisível que me convidava a soltar as amarras. Mesmo assim, o peso da ética e a barreira invisível entre patroa e empregado criavam dúvida. O medo de romper aquela linha trazia angústia, mas a imagem dele sorrindo ao sol, os olhos fixos nos meus, falava com sinceridade crua. Nesse terreno fértil feito de segredos, onde tudo se tocava sem se revelar, minha vida ganhou nova dimensão. O poder do não dito era maior do que todo o mundo. Cada capítulo, escrito com olhares, pausas e o som suave das folhas, aumentava a certeza que algo precisava acontecer. A noite caiu perfumada, e eu sabia que estávamos no limite, em que o invisível pedia decisão, toque, entrega. Mas a verdadeira revelação estava para vir. Um instante que mudaria para sempre a linha tênue entre o possível e o proibido entre Rafael e eu. O ar daquela tarde estava diferente. Um frio suave descia do céu cinzento, impregnando cada canto da mansão, enquanto o jardim parecia guardar uma respiração contida. Eu sentia o peso daquele momento, como se estivéssemos à beira de um mar revolto, prestes a mergulhar sem saber ao certo se encontraríamos o fundo ou nos perderíamos para sempre. Rafael apareceu com a vassoura nas mãos, limpando os últimos vestígios das folhas caídas pelo vento. Seus olhos cruzaram os meus, e naquele instante, houve uma comunicação silenciosa, profunda e imediata, como se fôssemos duas almas quebradas, buscando uma razão para continuar. Não precisei dizer nada, ele soube. Helena, falou com a voz mais baixa do que o sussurro do vento. Você já se perguntou o que aconteceu se a gente ceder aos impulsos que teme? Olhei para ele, sentindo a pele arrepiar como se 1000 formigas dançassem sob minha camisa. O corpo inquieto e a mente embaralhada. Sem saber exatamente porquê, aquele era o momento que eu havia esperado, temido e desejado em igual medida. Já... E temo a resposta, confessei, num fio de voz que quase se perdeu entre os sons do jardim. Ele se aproximou, lentamente, com a mesma delicadeza que usava para cuidar das plantas. Nem o chão parecia tocar direito. Podia sentir seu calor atravessar a distância curta entre nós. Um convite silencioso que eu hesitava em aceitar. Um gesto sutil, uma mão alisando o braço, fez meu corpo despertar para uma nova consciência. Conhecer aquele toque era entender todas as camadas do desejo e da culpa. Por um instante, quase sucumbi. Fechei os olhos, deixando que a imagem de Rafael se imprimisse em cada centímetro da minha memória. A mente urgia para desistir dos freios, para perder-me na promessa do impossível. Mas ainda assim, o coração pressionava um aviso. O que vai acontecer depois? Ele segurou minha mão com firmeza, mas sem pressão, e disse: podemos hesitar por medo. Ou podemos viver tudo, mesmo se só uma vez. A tensão naquele instante era tão densa que podia ser sentida no silêncio que preencheu a tarde. Nossos olhos falavam o que a boca não ousava. Era mais do que atração. Era identificação, empatia, um encontro de almas que tinham se perdido em algum lugar do passado. Não houve beijo nem toque que ultrapassasse aquele que selou nossa compreensão, mas a eletricidade tomou conta do espaço.
Era um pacto silencioso de desejo, um território inventado onde nada precisaria ser dito para ser sentido. Um diálogo de olhares e respirações compartilhadas. Naquele momento, o jardim tornou-se mais do que um cenário. Virou testemunha muda de uma transformação inevitável. Sentamos lado a lado num banco de madeira antiga, sob a copa das árvores, onde o murmurar do vento parecia embalar nossa cumplicidade. Falei sobre medos antigos, sobre o vazio que manteve preso meu coração tanto tempo. Rafael me contou sobre feridas que a vida lhe ensinara a esconder, sobre a esperança ainda viva nas pequenas coisas. E, mesmo sem falar diretamente do amor, sei que o sentimento invisível havia nascido entre nós, com a força silenciosa do que é proibido, mas ao mesmo tempo essencial. A noite desceu lentamente, trazendo consigo a calma de quem compreende que nem todos os segredos precisam ser revelados para se tornarem parte de quem somos. Rafael levantou-se primeiro, limpou as mãos na calça e comentou que voltaria ao trabalho no dia seguinte. Eu não quis perguntar se aquilo mudaria algo. Preferi guardar o instante como um segredo precioso. Antes dele se afastar, virou-se e deixou escapar, quase involuntariamente. O jardim vai precisar de um carinho especial amanhã. Sorri, sabendo que aquela era a promessa de que estávamos apenas no começo de algo que, mesmo misterioso, já transformava tudo. Quando as portas se fecharam atrás de Rafael, eu voltei para dentro, com o coração leve e ao mesmo tempo inquieto. Senti a mescla suave de liberdade e contenção, aquela dança constante entre o desejo e a razão. A vida, tão cheia de regras e expectativas, tinha me levado a um encontro inesperado com a minha própria essência. Naquela noite, sozinha, deixei que a memória daquele toque e daquele olhar me acompanhasse. Respirei o cheiro das flores que ele cuidava, agora mais vibrantes do que nunca, e entendi que o segredo não está no que se mostra, mas no mistério que permanece por trás dos gestos, no silêncio que preenche o espaço entre dois corações. E assim, entre a máscara da mulher forte que todos conhecem e a vulnerabilidade que só Rafael despertou, encontrei um novo equilíbrio, a beleza de um desejo não consumado, que floresce no limiar da imaginação, que pulsa silencioso como o próprio jardim. O resto, preferi deixar guardado ali, entre as folhas e as sombras, como um tesouro só meu.